Nessa pequena aula de física, eu quero falar para você sobre o conceito físico do efeito estufa. Muitos professores ficam falando sobre os impactos ambientais, políticas públicas, etc. Mas eu sou professor de física e de matemática, então eu vou falar sobre os conceitos físicos aqui no nosso pequeno laboratório de física que nós temos, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar aqui o Denis, o profissional da educação. E não esquece que eu sou professor de matemática e física, como eu disse, e eu tenho um curso chamado Matemática para quem detesta matemática e outro curso chamado Física para quem detesta física. O link desses cursos está aqui na descrição e lá você vai fazer parte do nosso time, dos nossos alunos que estão ao redor do mundo inteiro, para você que sempre odiou exatas, matemática e física, beleza? O que é o conceito físico do efeito estufa? Primeira coisa que nós temos que pensar, tem o Sol. O Sol é o centro do sistema solar, é a nossa estrela e a Terra orbita o Sol. O Sol ele emite luz visível que nós conseguimos ver e emite também outros tipos de radiação que chegam na Terra. Então, por exemplo, aqui eu tenho o espectro eletromagnético, que eu já tenho alguma aula por aí que eu expliquei para você. Tem as ondas de rádio, tem as micro-ondas, tem o infravermelho. Nesse pequeno pedaço aqui, ó, colorido, está a luz visível. Tem o ultravioleta, tem os raios X, tem os raios gama. Isso tudo aqui são ondas eletromagnéticas. O que muda de uma para outra? Por que elas têm esses nomes diferentes? Simplesmente por causa da frequência que está aqui numa seta verde. Ó. A frequência aumenta para a direita e o comprimento de onda aumenta para a esquerda. Então as ondas de rádio têm um comprimento de onda, tá vendo aqui no desenho, ó, esse ondulado aqui, tem um comprimento de onda maior que as micro-ondas, maior que o infravermelho. A que tem menor comprimento de onda são os raios gama. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o Sol emite todos esses comprimentos aqui, certo? E esses comprimentos, obviamente, são espalhados para o universo e como a Terra está no meio do caminho, eles chegam na Terra, tudo bem? Até aí tudo bem, ó, espectro de luz. O que nossos olhos conseguem ver é a luz visível, são as cores aqui, que é um pequeno pedaço. Só que o resto continua chegando na Terra, só que os nossos olhos não conseguem ver, tudo bem? Mas não é porque os nossos olhos não conseguem ver que isso não nos afeta. É aí que está a ideia do efeito estufa. Por quê? O que acontece? Veja aqui, eu tenho aqui o meu laboratório, imagina aqui que eu tenho umas pistolinhas, ó, que podem produzir micro-ondas, está aqui a primeira, luz infravermelha, luz visível ou ultravioleta. Tá vendo que a energia aqui, ó, a seta está apontando para a direita. Isso significa o quê? Que as micro-ondas têm uma energia menor do que o infravermelho, que tem uma energia menor do que a luz visível, que tem uma energia menor que a luz ultravioleta. Tudo bem? E o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso pegar moléculas. Por exemplo, eu tenho monóxido de carbono, nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, metano, água, dióxido de nitrogênio e ozônio, tudo bem? Todas essas são as moléculas aqui. Quando você ouve falar do efeito estufa, geralmente o que acontece? Você ouve falar muito do dióxido de carbono e do metano. Por quê? Porque esses são gases que aceleram ou ajudam o efeito estufa. Todo mundo já sabe que o efeito estufa ele é bom para o planeta Terra porque ele aquece o planeta. Tudo bem? É por isso que nós conseguimos viver aqui, porque o planeta se mantém aquecido devido ao efeito estufa. O problema acontece quando você começa a produzir muitos gases do efeito estufa e o planeta aquece mais do que seria natural. Que é o que acontece, a humanidade produz esses gases, eles se acumulam na atmosfera e causam um efeito estufa. Mas, Denis, para de enrolar e explica como é que é o conceito físico. Vou falar aqui para você. Ó. Por exemplo, o dióxido de carbono, CO2, ele tem uma molécula de carbono e duas de oxigênio. Ó. Uma molécula de carbono aqui em cinza e duas de oxigênio. Ele é um dos gases que estão aí na atmosfera. E quando a gente coloca ele na atmosfera, ele é invisível, digamos assim, para alguns tipos de radiação. Quer ver? Vamos jogar aqui micro-ondas. Ó. Olha só o que acontece. Eu estou jogando aqui radiação na forma de micro-ondas. Está vendo que essa radiação está passando direto pelo dióxido de carbono? Não está acontecendo nada. Vamos jogar a luz visível. Olha só o que acontece. Não acontece nada. Então imagina que essa molécula está lá na atmosfera
e a luz do Sol veio, bateu na superfície da Terra e foi refletida. Quando ela reflete, se for luz visível, ela vai embora para o espaço. Se for micro-ondas, ela também vai embora para o espaço. Vamos ver a luz ultravioleta. Olha só, também foi embora para o espaço. Beleza? Mas agora vamos ver o infravermelho. Olha só o que acontece, que curioso. Olha, no infravermelho, o dióxido de carbono ele não é invisível. Algumas radiações passam, mas outras batem e voltam. Então imagine que a nossa atmosfera está cheia de dióxido de carbono. Então vem a luz na forma de infravermelho do Sol, bate na superfície da Terra e volta. Quando ela volta, algumas delas conseguem escapar para o espaço. Ó, aqui escapou uma, escapou outra. Só que algumas delas, outras, batem e voltam para a superfície. O infravermelho é um dos responsáveis por aquecer o planeta Terra. É a radiação que faz aquecer o planeta Terra. Então, quando você tem muito dióxido de carbono, a radiação bate e volta para o planeta. Quando ela bate e volta para o planeta acaba se aquecendo por um todo por causa do calor, que é uma forma de energia que a gente vê nos nossos cursos de física. Entende? Então aí está o problema. Quando você tem muito dióxido de carbono, vai ter muita radiação que vai bater na atmosfera e vai voltar para a Terra. E aí ela vai se aquecer mais do que o normal. Entendeu? Vamos desligar aqui o infravermelho, voltar para o micro-ondas e agora vamos pegar o metano, que nós também sabemos que é um gás do efeito estufa. Olha só, nós temos uma molécula de carbono lá no centro e nós temos 4 moléculas, ó, CH4. De hidrogênio. Essas brancas aqui são o hidrogênio e lá no centro você tem o carbono. Vamos ver como que ela se comporta nas micro-ondas. Joguei, olha, passou, tá vendo? Então o metano ele também é invisível para micro-ondas, não afeta em nada. Agora a luz visível, olha, também passou. Então se eu tiver metano na atmosfera, vai passar normalmente. Luz ultravioleta, olha, passou também, igual aconteceu com o dióxido de carbono. Agora vamos ver no infravermelho. Olha lá, está acontecendo igual aconteceu no dióxido de carbono. Bate na molécula e volta para a superfície da Terra. Isso faz com que tenha mais radiação infravermelha na Terra e isso faz com que o planeta aqueça. Entendeu como é o efeito estufa do ponto de vista da física? É baseado simplesmente em energia e nesse nosso conceito aqui de espectro eletromagnético, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar o profissional da educação, de acessar os nossos cursos de matemática para quem detesta matemática, de física para quem detesta física e gostar da ciência e continuar assistindo esses vídeos, beleza? Então, valeu, muito obrigado pela tua atenção e tchau!